Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Que alegria estar aqui novamente, começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Eu sou Mãe Auren, estou sempre acompanhada do Pai Joãozinho, meu pai de santo querido. A bênção, Pai Joãozinho, a bênção de todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui todas as quintas-feiras acompanhando o nosso programa. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Meu coração se enche de alegria e de gratidão por vocês estarem acompanhando. Mas eu sempre gosto de lembrar que se não for possível para você acompanhar todos os programas na quinta-feira de manhã, você tem a possibilidade de ir lá para o YouTube. Sim, tem o canal da Rádio Sensorial FM lá no YouTube. Aproveita para seguir o canal, e lá você pode encontrar não só os programas da Umbanda Sem Fronteiras, como toda a programação da Rádio Sensorial FM. Todos esses programas maravilhosos que estão aqui, você pode encontrar lá. Então, não desanima, corre para lá, assiste os programas que você perdeu. Quero também desejar uma quinta-feira cheia de amor, repleta de saúde, de alegria, de felicidade, coisas boas, sabe? As minhas melhores energias eu desejo para vocês nessa quinta-feira. Sabe, quando eu comecei o programa aqui na Umbanda Sem Fronteiras, o Pai Joãozinho me convidou e pediu que eu trouxesse um pouco da energia feminina. Não só por ser uma mulher aqui, né, no programa, falando sobre Umbanda, acompanhada dele, mas porque ele sabe o quanto eu gosto, o quanto eu estudo e quanto eu me conecto com a energia feminina, né? Eu trabalho com mulheres e eu lembro que eu comecei o programa falando, né? Relacionando a energia feminina com a espiritualidade. E depois eu fiz alguns programas falando sobre as Iabás e como nós, mulheres, podemos nos conectar com essa energia. E ao longo do tempo aí, de vários programas que vocês vêm acompanhando, eu venho trazendo, né? Pelo menos eu tento trazer os assuntos relacionados à Umbanda com esse toque feminino, né? Com essa visão que é o meu lugar de fala de uma mulher dentro do trabalho da Umbanda. E pensando no que eu vim falar para vocês, eu queria trazer aqui algo que eu acredito que é uma das coisas mais bonitas, uma das qualidades mais incríveis da energia feminina. E eu quero falar essa manhã sobre essa qualidade e mostrar para vocês o quanto a Umbanda, a religião da Umbanda, pode nos ajudar a conectar com essa qualidade que eu já vou falar para vocês. E quando a gente compreende a Umbanda, quando a gente aprende com a Umbanda, quando a gente entende a Umbanda, fica mais fácil a gente se conectar com essa qualidade do feminino. E não só isso. Eu quero também mostrar para vocês que essa qualidade que a Umbanda, a religião da Umbanda já nos ensina, e que é uma das qualidades mais incríveis do feminino, ela também é fundamental para a gente evoluir no nosso processo de desenvolvimento espiritual. E aí não só o desenvolvimento espiritual dentro de um terreiro de Umbanda, caso essa tenha sido a sua escolha. O seu desenvolvimento espiritual para a vida, sabe? Em todos os direcionamentos, mesmo que você não tenha escolhido seguir com a Umbanda. Então essa energia que eu trouxe para a gente conversar hoje, essa qualidade, na verdade, ela se chama aceitação. A aceitação para mim é uma das qualidades mais incríveis, mais bonitas que a energia feminina tem, né? A energia feminina representa essa aceitação. Só que às vezes quando a gente fala sobre aceitação,
Tem algumas pessoas que entendem que a aceitação é algo que deixa a gente estagnado, é algo que deixa a gente parado no tempo, né? Como se você aceitar que as coisas são assim, você não vai fazer nada para mudar. Então você fica aí parado e nada acontece na sua vida. E isso não representa essa qualidade. Isso, na verdade, representa uma distorção dessa qualidade, quando você aceita e não faz nada a respeito. Eu vou dar um exemplo aqui, nesse primeiro bloco, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, e aí no segundo e no terceiro bloco a gente discorre sobre a aceitação em relação à Umbanda, em relação ao desenvolvimento espiritual, ok? Então vamos supor que eu falo para vocês, olha gente, lá fora tá chovendo. Você tem duas opções, né? Ou você aceita que tá chovendo, ou você vai falar, não está chovendo. É uma opção. A partir do momento que você fala, você não aceita que tá chovendo, não tá chovendo, você pode sair lá para fora e se molhar. Você não aceitou que estava chovendo, então você vai e se molha. Se você resolve aceitar que tá chovendo lá fora, sim, tá chovendo, tô vendo, tá chovendo. Você tem algumas opções. Você pode pegar um guarda-chuva para sair lá para fora. Você pode colocar uma roupa, né, um casaco e se proteger da chuva. Você pode escolher não sair do lugar fechado que você tá, porque tá chovendo. Ou você pode escolher sim sair e se molhar. E tá tudo bem. Mas você tem ferramentas para escolher o que você vai fazer. Mas para que você tenha todas essas ferramentas, né, para que você escolha o que você vai fazer diante daquilo que eu estou mostrando para vocês, daquilo que está acontecendo, que é a chuva, você precisa aceitar a chuva. Porque se você não aceita a chuva, você não tem opções para você lidar com a chuva. Mesmo que a sua opção seja tomar a chuva, mas é uma opção sua. Então, quando a gente está falando sobre aceitação, seja lá qual for, seja lá o que você tenha que aceitar, é muito importante que você traga para esse lugar de autorresponsabilidade. Primeiro eu tenho que aceitar. Depois que eu aceito as coisas como elas são, eu compreendo que as coisas estão acontecendo dessa maneira, eu escolho, num lugar de autorresponsabilidade, o que eu quero fazer com a chuva. O que eu quero fazer percebendo que está chovendo. Aí eu vou buscar as ferramentas que eu preciso para agir em relação à chuva. E é sobre isso que a gente vai falar. É essa a qualidade do feminino que eu quero trazer para vocês. E eu vou explicar como que ela pode ser vista, como que a Umbanda pode nos ensinar isso e como isso é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. É essa aceitação que eu mostrei para vocês. Mas não a distorção do, eu sou assim. Não tem nada que eu possa fazer, eu sou assim. Não, tá chovendo, você tem N opções, inclusive tomar chuva. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e trazer essa qualidade tão linda do feminino para a nossa religião maravilhosa, para a Umbanda e para a nossa vida? Então fica aí que a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estamos de volta aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Hoje eu convido vocês a conversar um pouco sobre aceitação, né?
No primeiro bloco eu falei para vocês o quanto eu admiro e eu considero a aceitação uma das qualidades mais bonitas, mais incríveis do feminino. E a proposta era que a gente levasse essa qualidade do feminino, que é a aceitação, para entender o nosso desenvolvimento espiritual, né, para ajudar, para ficar mais fácil e mais leve o nosso desenvolvimento espiritual e também mostrar para vocês como a Umbanda, ela nos ensina sobre aceitação diariamente. Então eu quero começar falando sobre o desenvolvimento espiritual, né? Imagine você que alguém falou para você ou você sentiu que está na hora de você começar a se conectar com a religião da Umbanda, seja lá porque algum guia ou algum pai, um dirigente ou alguém da Umbanda falou, olha, sabia que você é médium, você já sentiu, quer começar a trabalhar, a desenvolver? Ou você tenha sentido esse chamado dentro de você e você tenha ido até um terreiro, até um centro de Umbanda, até uma casa de Umbanda e você começou a fazer o seu desenvolvimento. Existe algo que eu considero fundamental para todas as pessoas que estão começando esse trabalho. E ela vem da aceitação. Que é a aceitação de que você está começando. A aceitação de que aquilo para você, como ser humano, né, como pessoa, aquilo é novo. Aquilo está começando na sua vida. Porque às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, nossa, todas as suas entidades já estão prontas. Né? Você já tem tudo pronto, você tem que começar a trabalhar, você precisa fazer. E às vezes as pessoas, os médiums principalmente em desenvolvimento, sentem que eles já estão prontos, né? E que eles precisam começar a trabalhar de qualquer maneira. E eles têm vergonha de aceitar que eles, como seres humanos, estão aprendendo e que aquilo é novo para eles, que eles estão começando. Que as entidades já estão prontas? Gente, não tem entidade não pronta, né? Se você traz uma egrégora espiritual para trabalhar dentro do terreiro, eles vão trabalhar. Não tem essa. Eles estão ali para fazer o trabalho deles, para levar a luz deles, para levar a palavra, para levar tudo que os consulentes, que as pessoas que vão chegar a você precisam saber. Mas não se esqueçam, né, que para que essas entidades, esses espíritos de luz, os nossos guias, possam levar a mensagem deles, nós, como seres humanos, precisamos estar preparados para passar isso. Afinal de contas, eles vão precisar da energia física do nosso corpo para passar a mensagem. Eles precisam da nossa voz, eles precisam do nosso corpo, eles precisam da nossa energia de matéria para que eles possam materializar aquilo que eles têm que falar. Senão, para que precisaria de nós, médiuns, né? Dos cavalos, como a gente chama, os médiuns que vão incorporar os seres de luz, os nossos guias. Porque a gente precisa dessa energia material. E é dessa energia material que a gente precisa aceitar que precisa desenvolver. O desenvolvimento, ele é feito para você, ser humano. Para que você aprenda o que você precisa aprender para entrar. Lembra daquela sintonia fina que tanto eu quanto o pai Joãozinho vem falando aqui para vocês? Que é essa comunicação, né? Que é essa conexão entre o médium e o guia. E aí você vai, né, achando essa sintonia fina até que em um momento você esteja em total conexão com o guia e possa fazer esse trabalho. Mas para que isso aconteça, você tem que aceitar que você está num processo de desenvolvimento. E como tal, você vai, através da tentativa e erro, aprender. Você não pode achar que você já chegou ali pronto e que tudo vai acontecer com um estalar de dedo. É claro que tem pessoas que vão ter um pouco mais de facilidade e vão desenvolver de uma forma mais rápida, e tem pessoas que vão demorar um pouco mais de tempo para desenvolver. Mas em qualquer uma dessas situações, é preciso que você aceite isso. Aceite que você está num início, você está traçando uma caminhada. E que dentro dessa caminhada, você vai aprender o tempo todo. Né? Quando você achar que você está pronto e não precisa aprender mais nada, eu falo que está na hora de você morrer. Não tem mais função de você como ser humano estar aqui na Terra. Então,
dentro desse processo de desenvolvimento, a palavra aceitação vem desse lugar. Se você aceita que você está ali para aprender, para desenvolver, não tem problema errar. Não tem problema tentar, porque é a partir desse ponto, dessa aceitação, que você vai começar a entender as coisas. E isso deixa o seu processo de desenvolvimento muito mais leve, gente. Ninguém ali tá para criticar ou para julgar as coisas que você está fazendo. A gente ali, né, as pessoas que estão caminhando há mais tempo, né, que tem essa conexão, essa sintonia fina já, né, estabelecida com os guias, elas estão ali para facilitar, para transformar o seu processo de desenvolvimento em algo seguro para você. Mas não para ficar apontando erro e falando, você errou, não é assim que você faz. E se você não aceita que você está num processo de aprendizado e que você vai errar, você começa a tentar ser perfeito, a tentar não errar nunca. E isso vai impedir de que você aprenda cada vez mais. Porque lembra, a gente só aprende no processo de tentativa e erro. Então, eu, como mãe de santo, estou falando para vocês, médium em desenvolvimento, e falando para mim, que ainda me considero em desenvolvimento, tentem, façam, falem e aceitem que vocês estão nesse processo. E que a Umbanda é uma grande escola. E como tal, ela aceita que você tente, através da sua tentativa, através desse processo, você vai aprender mais. Mas não esqueçam, o primeiro passo é trabalhar essa aceitação. É você compreender que você está num processo de desenvolvimento. Gostou? Eu tenho certeza que se você trabalhar essa aceitação com carinho, com amor e com gentileza, vai ser muito mais fácil e principalmente muito mais leve e prazeroso esse seu processo de desenvolvimento. Aguenta aí, que daqui a pouco eu volto para falar e para mostrar para vocês como a Umbanda é capaz de nos ensinar essa aceitação diariamente. Eu já volto. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, e como prometido para vocês, agora eu quero mostrar para vocês como a Umbanda, essa religião tão querida e que eu amo tanto, ela vem, na verdade, diariamente me ensinando sobre a aceitação. Em primeiro lugar, porque a Umbanda, essa religião brasileira, que é tão aberta e que está em constante desenvolvimento, ela foi aceitando e abrangendo nesse lugar de aceitação diversas culturas, né? Quando a gente olha a Umbanda hoje, nós conseguimos enxergar um pouco do espiritismo e de todos os ensinamentos de Allan Kardec, falando sobre a espiritualidade, falando sobre reencarnação, falando sobre conexão espiritual, falando sobre as incorporações. A gente consegue ver o quanto a Umbanda aceitou muitas das verdades do espiritismo para ela. Nós conseguimos ver a Umbanda aceitando o cristianismo, né? A partir do momento que a gente se conecta com os santos e com o sincretismo religioso, né? O quanto a Umbanda aceita você rezar para Oxum e se conectar com Oxum, ou com a imagem da Oxum negra, né, com o ventre farto, né, gestando uma vida dentro da ideia dessa orixá, quanto você se conectando com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O quanto a Umbanda conseguiu agregar e aceitar muitos dos ritos do cristianismo, né? O batismo, o casamento e assim por diante. A gente tem, né? A Umbanda tem essa aceitação. A Umbanda trouxe a aceitação dos povos brasileiros, né? Começando ali
por toda a parte dos nossos povos originários, os povos indígenas, trazendo essa cultura da terra, trazendo a cultura dos caboclos, trazendo essa conexão com as ervas, com os saberes que vêm da terra. A Umbanda ensinou essa aceitação, né? E se você olhar para os nossos guias de trabalho, você consegue ver o quanto a Umbanda foi abraçando e aceitando esse povo brasileiro, que na verdade é quem faz a Umbanda hoje, né, essa religião. Então a gente trouxe um pouquinho da cultura dos baianos, um pouquinho da cultura dos pretos velhos, um pouquinho da cultura dos marinheiros, e foi agregando e foi trazendo. A gente consegue ver a Umbanda trazendo e se baseando em todos os cultos africanos, né? O quanto a gente tem essa conexão com quem trouxe, né, essa cultura, essa história, né, os orixás, o Yorubá, a cultura Yorubá, as palavras que a gente usa e como a gente se conecta. Então, e tem ainda mais, né? Hoje você vê que a Umbanda está se abrindo para esse momento mais esotérico, né? Para essa Umbanda que se conecta, que eu gosto muito, que se conecta com as energias, que se conecta com chakras, que se conecta com os mestres ascensionados, que se conecta com toda essa energia, né, que também está sendo agregada. Então, assim, em primeiro lugar, gratidão à Umbanda, que vem mostrando pra gente que tá tudo bem aceitar, que tá tudo bem você respeitar a verdade do outro, e que se essa verdade do outro falar com a sua verdade, aceite, sabe? Se abra para aceitar isso. A Umbanda tá nesse lugar. E aí, quando a gente olha para essa variedade que a Umbanda é capaz de aceitar, a gente começa a olhar para as raízes da Umbanda, né? Porque não é só falar dessa religião da Umbanda, que é uma religião que vem trazendo um pouco de várias culturas, mas também olhar quantas casas de Umbandas diferentes nós temos hoje. E todas elas são Umbanda. Você gostando ou não, é Umbanda. Porque a Umbanda permitiu isso. A Umbanda permitiu ser um pouco mais espírita, kardecista. A Umbanda permite ser um pouco mais xamânica e contato com os povos originários. A Umbanda permite ser muito mais próxima dos cultos africanos e de toda a história e a cultura. A Umbanda permitiu ser uma Umbanda mais esotérica. Isso ainda é Umbanda. Você gostando ou não, a Umbanda abre espaço para essa aceitação. Só que o que eu queria mostrar e que eu aprendi muito com a Umbanda é que você tem a sua verdade, né? Você, a partir daquilo que você aprendeu, a partir daquilo que ressoa no seu coração, você sabe o que é verdade, o que faz sentido para você e como você aprendeu aquilo. Às vezes, a verdade do outro, a maneira como o outro vê a Umbanda, não bate com a sua verdade. Mas isso não faz a Umbanda do outro não ser Umbanda. A gente tem que aprender a aceitar, porque foi a Umbanda que permitiu isso. A Umbanda tem essa abertura. Mas lembra da chuva? A partir do momento que eu aceito que existem possibilidades diferentes e que a Umbanda abriu essa aceitação, o que eu vou fazer com isso? E aqui eu deixo um conselho que vem me ajudando muito a brigar menos, sabe? A entrar nessa energia de julgamento, de crítica pesada do outro, que para mim traz uma vibração energética que eu não gosto. Eu considero uma vibração energética mais baixa. A aceitação, ela me trouxe uma vibração energética mais alta porque eu sou capaz de olhar, aceitar que aquela é a verdade do outro e que talvez não ressoe com a minha verdade e pensar o que eu posso fazer com isso. Ao invés de eu ir contra a verdade do outro e ficar brigando com a verdade do outro, eu fortaleço a minha verdade, aquilo que eu acredito. Eu coloco fogo, eu coloco lenha, eu coloco alimento na minha verdade. Então, quando eu venho aqui falar para vocês da Umbanda que eu acredito, eu não tô desmerecendo a Umbanda que não faz, que não ressoa com a minha verdade. Eu aceito, eu acolho e eu entendo que foi a Umbanda que permitiu isso. Mas eu vou alimentar vocês com aquilo que eu acredito, que faz sentido para mim e que eu aprendi.
Então eu fortaleço aquilo que é a minha verdade. E eu acredito, assim como a Umbanda me ensinou, que ela vai alcançar as pessoas que acreditam nisso também. E existem pessoas para acreditar em tudo, inclusive naquilo que não é verdade para mim. E eu saio desse lugar de briga, de confronto, de apontar o dedo. Lembra quando você aponta um dedo para alguém, tem outros 4 dedos apontando para você? Qual energia que você quer? Então eu espero que hoje eu possa ter trazido para você essa energia da aceitação, que faz a gente olhar para as ferramentas que a gente tem e para entender o que eu posso fazer. E que a verdade do outro não te tire do seu centro, não te magoe, não te preocupe. Fortaleça a sua verdade, aquilo que ressoa com o seu coração. Mas aprenda a aceitar a verdade do outro. Era isso que eu queria passar de mensagem para vocês. Espero que tenha alcançado o coração de quem precisa escutar. E agora eu abro espaço para receber meu pai Joãozinho. Vem, pai, estamos querendo escutar você falar. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira e até semana que vem. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Pessoal, bom dia. Obrigado pela audiência. Vamos seguindo aqui o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Obrigado, Mãe Auren, pelos ensinamentos semanais que a senhora nos dá. A gente está vivendo, pessoal, um período complicado, de fim ou não de pandemia, muitas notícias atravessadas, a gente não consegue chegar numa posição definitiva, né? Então a gente vai hoje conversar novamente com o Pedro Turinho, Dr. Pedro Turinho, ex-vereador aqui de Campinas, um grande parceiro das comunidades tradicionais e que já esteve conosco aqui, para a gente poder entender o nosso período. Pedro, bom dia, obrigado novamente por estar conosco. Se você puder, Pedro, primeiro, lógico, se apresentar novamente para a gente e dar um panorama da pandemia, né, para depois a gente poder saber o que fazer nos terreiros. Ô Joãozinho, Galerane, um prazer conversar com você, um prazer conversar com os ouvintes aqui do programa, né? Um programa tão importante que dialoga aí em todo o estado de São Paulo, em todas as regiões, né? Inclusive desse Brasil, com os religiosos de matriz africana. É um grupo extremamente importante, então para mim é um prazer dialogar com vocês, né? Feito você já falou, eu sou médico sanitarista, isso é, eu sou especialista em medicina preventiva, sou também médico da rede pública de saúde de Campinas, tenho atuado na linha de frente da Covid-19 desde o ano passado, né? E vale colocar que a gente hoje enfrenta uma situação muito diferente daquela que a gente vivenciou quando a gente começou a conversar e a experimentar essa triste realidade da pandemia, né? Foram muitos milhares de vidas perdidas, vidas que poderiam ter sido salvas, né? Infelizmente não foram, por N motivos aí, negligências e coisas que são reconhecidas hoje nacional e internacionalmente, né? Mas o fato é que neste exato momento a gente vivencia uma situação muito mais favorável e que nos permite sermos muito mais otimistas no que diz respeito à Covid-19. Isso se dá principalmente em decorrência da ampla cobertura de vacinas, né? Quero começar falando aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são vacinas altamente eficazes e vacinas extremamente seguras, né? Nós completamos agora, recentemente, o estado de São Paulo teve pela primeira vez, desde o começo do ano de 2020, quando a pandemia começou no Brasil, um período de 24 horas em que não foi registrado nenhum óbito, nenhuma morte por Covid-19. Isso é extremamente precioso, valioso, né? Porque a gente passou muito tempo acumulando um número absurdo de mortes em todo o Brasil e também no estado de São Paulo. Chegamos a ter mais de 1.000 mortes em um dia no estado de São Paulo, é um número chocante, né? E agora a gente poder comemorar um dia em que não houve nenhuma morte é uma prova indiscutível do sucesso das vacinas na proteção contra a Covid-19. E o estado de São Paulo hoje já conta com uma das coberturas mais altas do país, né? Se a gente for pegar São Paulo e comparar com os países do mundo que estão com suas campanhas de vacinação, São Paulo, se fosse um país, teria uma das coberturas vacinais mais altas do planeta,
né, o que nos permite sermos otimistas, então, quanto ao futuro da pandemia no nosso estado e no país, né? No Brasil, de modo geral, a cobertura está crescendo muito rapidamente, né, nessa fase agora. É lógico, demorou demais, não estou dizendo que a gente tem muito o que comemorar, mas pelo menos depois de tanto sofrimento e tanta agonia, nesse momento a cobertura está aumentando, o que está permitindo essa queda sustentada do número de mortos por essa doença tão agressiva. Então a primeira coisa é colocar isso, né? E posto então que a gente está com uma cobertura vacinal cada vez mais alta, a gente pode então começar sim a falar em planejamento de relaxamento das medidas, em volta das atividades com mais segurança, né? As escolas já voltaram, a gente sabe que a maior parte dos estados e dos municípios do Brasil já tem hoje um afrouxamento significativo das medidas, e é muito importante que seja feito um monitoramento rigoroso de como é que a Covid-19 vai se comportar nesse contexto de afrouxamento das medidas, mas também é importante que isso aconteça, porque afinal de contas nós queremos recuperar a maneira como a gente viveu, né? Se não igual ao como era antes, talvez algumas coisas mudem definitivamente, ou pelo menos de forma prolongada, né? Para o mais perto possível daquilo que nós tivemos em outro momento. Do que eu estou falando? Estou falando da gente poder sim, né, congregar com quem a gente gosta, encontrar as pessoas, realizar as atividades religiosas, atividades esportivas com segurança. O que significa isso? Significa que nós não vamos usar máscara? Significa que pode liberar geral? Não. As máscaras, por exemplo, ainda são uma medida que, ao que tudo indica, tem um importante papel na proteção e prevenção contra a disseminação da Covid-19. Então, pelo menos por enquanto, é muito importante, mesmo nas atividades que estiverem autorizadas, liberadas, a gente manter o uso de máscaras, especialmente nas atividades que acontecem dentro de espaços fechados, que são aquelas que têm a maior chance de se contrair Covid. Ah, mas eu já estou com 2 doses e estou vacinado. Isso quer dizer que você está completamente protegido? Não, isso quer dizer que você goza de uma proteção elevada, o que não quer dizer que você não possa pegar Covid e que você não possa adoecer gravemente com Covid-19, mas essa chance é muito, 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 muito reduzida em relação à população não vacinada. Então, esse é o panorama nesse momento, Joãozinho, e a gente está, então, agora abrindo esse diálogo sobre como devem ser as medidas de relaxamento, as medidas de retomada progressiva das atividades. É lógico, a gente já sabe também que as vacinas contra a Covid-19, elas têm uma duração da sua proteção, que ao que tudo indica é de aproximadamente 6 meses para a maior parte das vacinas. Após 6 meses, nós todos vamos ter que tomar doses de reforço. A gente espera que essas doses de reforço nos ofereçam uma proteção mais prolongada do que 6 meses. Tudo indica, né, que elas oferecem uma proteção elevada e possivelmente uma proteção prolongada, porque geram taxas de anticorpos muito altas. E, nesse sentido, a gente entende que tem que estar também, assim como tem que estar vigilante quanto a como é que a Covid vai se comportar, se vai voltar a ter mais casos, a gente tem que estar vigilante para ninguém deixar passar o período de 6 meses após a sua segunda dose sem ir vacinar, especialmente as pessoas mais velhas, as pessoas com mais de 60 anos, que é o grupo que tem a maior chance de contrair formas graves da Covid-19. Então, essa é a discussão nesse momento. Eu acho que a gente faz essa discussão, né, numa perspectiva otimista de gradual recuperação da vida, como a gente a teve em outros momentos. Pedro, é sempre um prazer, viu? Essas informações são muito importantes. Acho que a mensagem que você nos passa é para não baixar a guarda, né? Não relaxar, porque a gente ainda está em final de pandemia. Isso é muito importante as pessoas terem saber. Pode trabalhar, mas vamos manter o uso da máscara, o álcool em gel, a temperatura. Não é hora de baixar a guarda. Pedro, outra coisa que a gente pode pedir a sua ajuda, o pessoal de Umbanda e Candomblé, mas de Umbanda nos trabalhos, eles sempre têm a mania, é comum a gente se abraçar, trocar bênção, é comum a gente dividir o mesmo copo de bebida, de água, de vinho, que seja, ou até mesmo às vezes o charuto do preto velho, do caboclo, alguma coisa. Isso ainda transmite, né, Pedro? Isso a gente pode fazer uma ação dessa dentro do terreiro, um simples abraço, ou um copo de vinho que a gente compartilha, a gente pode estar se contaminando, é isso? Ô, pai Joãozinho, essas são uma ótima pergunta, viu? Porque, de fato, a gente sabe, né, que as práticas religiosas,
elas têm a sua tradição, a sua importância, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né, trabalhar sempre na lógica do que a gente chama de redução de danos, para assegurar que essas práticas não vão nos trazer nenhum prejuízo. E, de fato, com o compartilhamento, por exemplo, de utensílios que são levados à boca, né, como charutos, como copos, pode sim haver a contaminação por partículas de saliva entre as pessoas. Então, mesmo que a gente esteja vacinado, essas práticas não devem ser realizadas nesse momento de modo algum, porque o vírus ainda está circulando, a situação melhorou demais, mas basta a gente dar uma olhada no que está acontecendo, por exemplo, nos países europeus, para a gente saber que a Covid ela veio para ficar. A gente está mudando o que a Covid significa neste momento com a alta cobertura vacinal, mas em lugares que concluíram os seus processos de vacinação de forma bem sucedida há mais tempo do que a gente, né, passado um tempinho, a Covid voltou e, particularmente, as populações que têm problemas mais graves de saúde e os mais velhos têm tido problemas importantes nesses países. A gente vê, né, uma redução um aumento mais discreto no número de mortes, mas a gente vê que as mortes voltam a acontecer, embora numa proporção menor. Então, o senhor tem toda a razão, a guarda não pode ser baixada, o uso da máscara segue sendo fundamental, o compartilhamento dos objetos que são, né, de uso pessoal não deve acontecer, né? Então, copos, qualquer objeto que seja levado à boca não deve acontecer, né? Os abraços, por exemplo, tem que ser realmente, podem acontecer, mas de maneira sempre com a máscara, um abraço rápido, evitar uma aglomeração de pessoas em ambiente fechado muito intensa, especialmente quando a gente está falando de muita gente ao mesmo tempo no mesmo ambiente, fica mais delicado a questão, né, do contato direto, do toque, do abraço. Isso deve ser evitado e realizado com muito cuidado. O álcool gel é um instrumento muito importante para proteger as pessoas, para proteger a gente da contaminação através das mãos. E vale lembrar também sempre a importância de garantir que os locais onde as pessoas estão se encontrando são locais ventilados, com janelas, portas abertas e uma circulação ativa de ar, porque isso também diminui bastante a chance da contaminação pelo vírus da Covid-19. Essas informações são muito importantes. Além desse nosso programa da rádio, e vou depois tomar a liberdade de passar essas gravações aos grupos de terreiro, para a gente poder se posicionar. A gente, Pedro, que é de Umbanda, como é o meu caso, de Candomblé, nós somos das religiões, elas são extremamente matriarcais. Isso para mim é muito bom, muito bonito. Respeitar as mulheres, né? Infelizmente, eu vou te fazer uma pergunta chata. Na segunda-feira, aqui em Campinas, a gente teve aquela agressão à vereadora Paola, na Câmara, né? Vereadores com falas racistas, pessoas na plateia xingando a vereadora de preta lixo, né? Quer dizer, esse exemplo que a nossa Câmara de Campinas dá é muito feio, muito complicado. Campinas é uma cidade muito complicada. Como que você viu, Pedro? O que você se sente, que você já foi vereador por 2 mandatos, vendo num plenário da Câmara pessoas xingando com ações racistas por uma mulher preta? O que você sente, né? O que a gente tem que fazer contra isso, Pedro? Joãozinho, essa situação vivida, né, pela vereadora Paola Miguel e por tantas pessoas nesse país, né, é a expressão mais violenta, mais brutal do racismo que é tão presente na nossa sociedade, que é uma das razões importantes para a perseguição que a gente vê acontecendo com as religiões de matriz africana no nosso país. Acontece em muitas situações, em muitos lugares, e é algo que tem que ser combatido com todas as forças. É importante a gente lembrar, todo mundo, que racismo já foi definido, que não é um mal-entendido, um erro de expressão, uma opinião da pessoa, um direito de opinião da pessoa. Não. Racismo é crime. E por isso a gente está esperando realmente, pressionando as autoridades para que os autores, as pessoas que cometeram esses crimes de racismo, que falaram o que foi dito no plenário lá da Câmara, né, as pessoas da plateia que se dirigiram à vereadora Paula Miguel dessa maneira, sejam identificadas e respondam a processos pelo crime que cometeram. Essas pessoas são criminosas, elas não são apenas pessoas desrespeitosas, não se trata de desrespeito, se trata de crime. E isso é muito importante, porque não há espaço mais na nossa sociedade para que a gente aceite, né, as pessoas que praticam esse tipo de intolerância, né? A discussão sobre a tolerância na sociedade
ela é muito interessante porque o limite da tolerância é justamente a ação dos intolerantes, né? Os intolerantes não podem, sob a justificativa de tolerar uns aos outros, praticar crimes que oprimem, que matam, que humilham, que violentam, que fazem com que as pessoas sofram das mais diversas maneiras. E todo mundo que já enfrentou, já presenciou, né, o que é o racismo nesse país, sabe o quanto isso é violento e quanto isso magoa, violenta e machuca as pessoas, tira vidas e tudo mais. Então, foi uma situação dramática e felizmente a gente tem visto uma resposta ampla, uma resposta vigorosa de muitos setores da sociedade. Eu espero que isso seja seguido pelas instituições e que quem fez isso, feito eu falei, seja punido e devidamente responsabilizado pelo crime que cometeu, né? Então, na Câmara de Vereadores de Campinas, né, um espaço público importante da cidade, é a maior Câmara de Vereadores do interior do estado de São Paulo. Essa aqui é uma das maiores cidades do interior do Brasil, a maior cidade do interior do Brasil, na verdade, né? Portanto, uma cidade extremamente representativa, significativa e que emana, né, sentido, significado, política pública para todo o Brasil. Né? Campinas é a sede da 5ª região metropolitana mais rica do país, né? E, portanto, não é uma cidadezinha menor, é uma cidade importante. E o que acontece aqui é referência para o Brasil todo e, portanto, é aqui a gente espera que as autoridades locais, de fato, façam justiça. Obrigado pelas informações. Deixo novamente a nossa Rádio Sensorial FM à sua disposição para o que você precisar. Conte com a gente também, você sabe que a gente está junto na sua caminhada política. Eu faço questão de estar junto, porque eu tenho uma coisa comigo que chama-se gratidão. Gratidão a gente tem que levar para sempre. Obrigado novamente, você é um grande parceiro, você nos ajuda mais, mesmo não sendo da religião, do que as pessoas que são, né? Se você puder passar suas redes sociais e uma mensagem final para o pessoal, a gente agradece, Pedro. Pai Joãozinho, eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês, né? A gente entende que as práticas religiosas têm que ser respeitadas e valorizadas, elas são parte da nossa história, da nossa cultura, né? E defender, fortalecer as práticas religiosas de matriz africana é defender o povo brasileiro, é defender a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Então eu converso aqui com vocês com o maior prazer e a maior alegria. Quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, né, o nosso principal é o Facebook, que é o facebook.com/tourinhopedro, e o nosso Instagram, que é @tourinhopedro, né, sem ponto, sem nada, é o meu nome, trocando o Tourinho no lugar do Pedro, né, invertido ali. E eu sigo à disposição para a gente fazer o debate, para a gente seguir conversando, e no que precisar, estamos à disposição. Um grande abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da rádio. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.